Qual é a diferença do Cremers e do Simers? O que o Cremers tem que... Para que serve o Cremers? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal nós conversamos com vários médicos e profissionais da saúde para tirar a tua dúvida. E hoje nós vamos tirar a tua dúvida de um paciente, né, que é um canal para esclarecer as dúvidas dos pacientes. Mas eu além de paciente, né, eu sou médico e esse cara ele vai tirar a minha dúvida como médico também, como médico e como paciente. Talvez seja o primeiro episódio que nós vamos conversar com um profissional da saúde e nós não vamos falar diretamente de saúde, nós vamos falar sobre o nosso Conselho Regional de Medicina. E eu estou aqui com o Eduardo Trindade, meu colega, de novo, né? A segunda vez que ele vem aqui, porque a gente conversa, o segundo episódio que a gente conversa, né? Esse cara se formou na URGS, né? Ele fez residência em cirurgia geral na Santa Casa, fez residência em cirurgia digestiva no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ele é doutor em medicina pela URGS, trabalha no Moinhos, no Hospital de Clínicas, agora ele é professor da URGS, né? Mas hoje ele vem aqui como presidente do Cremers. E aí, como presidente do Cremers, nós vamos tirar as dúvidas que os pacientes têm e que os médicos também têm. Os médicos que fazem essas perguntas. Às vezes os médicos não têm ideia direito, porque eles vão lá reclamar do Cremers, né? E aí eles não sabem direito o que é a função do Cremers e qual é a função do Simers. E aí? Qual é a diferença do Cremers e do Simers? O que o Cremers tem que... Para que serve o Cremers? Primeiro, qual é a diferença dos dois e depois para que serve? Obrigado de novo por ter disponibilizado o teu tempo aqui com a gente, Eduardo. Eu que agradeço, doutor Zuco, principalmente por estar aqui na função de presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul para trazer esclarecimento à sociedade. Porque muitas vezes há um desconhecimento, não apenas por parte da população, do público leigo, dos pacientes, como há um desconhecimento por parte até da classe médica. O Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal regida por uma lei federal que estabelece o quê? Toda profissão regulamentada no Brasil tem obrigação de ter o seu conselho profissional para defender a medicina. É um órgão de proteção social, assim como tem o conselho de psicologia, assim como tem o conselho de farmácia, assim como tem o conselho de enfermagem, assim como tem o Conselho Regional de Engenharia, tem como, claro. Então, nós fomos criados por uma lei federal para ser um órgão de proteção social da profissão, não dos médicos. É um órgão que, a maioria das vezes, para proteger a profissão de medicina, nós temos que proteger os médicos. Mas nosso órgão é um órgão para defender e proteger a sociedade. Te interrompendo rapidinho, Eduardo, quando a gente protege o médico, protege a medicina, a gente diretamente está protegendo o paciente. Está protegendo a sociedade, que é a nossa função, sem dúvida esse alguma. Objetivo. A grande maioria das vezes. Mas o órgão, uma das principais funções do conselho é ser um órgão judicante. Isso que os colegas muitas vezes geram uma revolta. Por quê? Nós somos um órgão que julgamos o médico na sua função como médico. Nós podemos ter em 3 esferas ser julgados. Na esfera civil, que é no caso de uma indenização, numa esfera criminal, no momento de cometer um crime, e na esfera ética. Quem julga na esfera ética a parte técnica é o Conselho Regional de Medicina. A justiça comum não se mete nisso, é uma função do Conselho. Então o Conselho muitas vezes tem que julgar os médicos. Então o Conselho recebe as denúncias dos colegas e toda denúncia que preencher os critérios formais, denunciante, fato denunciado, o Conselho é obrigado a abrir uma sindicância. Pô, mas o Conselho tinha que ter arquivado de pronto, essa denúncia não cabe. Não, essa é a função do Conselho. E se nós não fizermos isso, nós vamos estar prevaricando. Então, basicamente, essa é a função do Conselho. Primeira, a principal delas, que é a Lei 57, judicante. A outra função do Conselho é cartorial. O que é cartorial? Nós fizemos o cadastro dos médicos. Então, o doutor Antônio Carlos Zuco, o doutor Eduardo Trindade, quando se formaram em medicina, receberam o diploma. Nós recebemos o diploma, mas nós não podemos trabalhar apenas com o diploma. Nós temos que pegar esse diploma e fazer o registro no conselho. E daí nós recebemos nosso número de CRM. Daí nós podemos trabalhar com medicina no Brasil em todas as suas áreas dentro do estado do Rio Grande do Sul. E o conselho também, além do registro
do médico faz o registro da especialidade. Só das especialidades, obviamente, as especialidades são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. O Dr. Antônio Carlos Zucco tem lá o seu RQE. O que é o seu RQE? Registro de Qualificação de Especialista. Tem seu RQE em Ortopedia e Traumatologia. Eu, no meu caso, eu fiz cirurgia geral, eu tenho RQE em cirurgia geral. Eu fiz cirurgia digestiva, eu tenho RQE em cirurgia digestiva. Esse registro todo é por parte do Conselho. Então não adianta o cara simplesmente colocar na porta ali, não. Dr. Antônio Carlos Zucco, Traumatologia e Ortopedia. Não. O Conselho faz a checagem, vê se ele ou fez residência ou passou na prova. Então essa é uma outra função do Conselho. Além da função judicante, a função cartorial. Nós temos também a função de fiscalização. Olha, vamos ver se o consultório está adequado. Vamos ver se o hospital está adequado. Tem condições éticas para o exercício da medicina ali. E tem também uma função política de defender a medicina. Então, basicamente, são essas 4 funções do Conselho. E o Conselho só pode fazer o que está estabelecido na lei. Ao contrário, por exemplo, de um sindicato que pode fazer tudo que não o restringe na lei, o Conselho só pode fazer o que está estabelecido em lei, lá, e no nosso caso, a lei de 1957. Assim como todas as profissões regulamentadas no Brasil, que têm o seu conselho profissional, inclusive os advogados. Os advogados têm a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem um pouco mais de flexibilidade, porque como eles são como se fosse um poder também de controle, assim como o Ministério Público, eles não seguem bem as regras das autarquias, mas também é uma forma de regulamentação da profissão. Digamos que a gente que tem um rapaz assim que forjou um diploma, né? E aí ele aluga uma sala qualquer, né? Põe lá na sala que ele é um ortopedista e começa a atender, né? E só que ele não fez faculdade de medicina, né? Então esse é o tipo de controle, né? O paciente ele pode chegar lá no Cremeries e ver, olha, o fulano aqui está atendendo, né? Dizendo que é ortopedista, mas eu desconfiei assim porque ele é meio estranho e tal. Vai lá no Cremeries, se o cara não está registrado lá, ou pode ser médico e não está registrado como um ortopedista, por exemplo. O Cremeries é onde estaria... Vai atuar. Porque todo médico para trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, todo médico para trabalhar no estado do Rio Grande do Sul tem que estar registrado no Conselho Nacional de Medicina. Ponto pacífico. E todo médico para se divulgar de alguma especialidade tem que ter essa especialidade. E se recomendo ter essa especialidade registrada no Conselho, tem esse seu RQE. Então são 2 coisas que eu para ele. E muitas vezes, acontece também no Conselho, aconteceu, se eu não me falha a memória, 4 vezes no ano passado, de pessoas com diplomas falsos que tentaram fazer o registro do Conselho. O camarada tentou, tem um camarada que forjou um diploma do Rio de Janeiro e tentou registrar no Conselho. Teve um outro caso também, um camarada chegou a trabalhar numa cidade do interior com diploma falso. Mas o bom é que daí, por isso, a função cartorial do Conselho é tão importante. É que a gente tem um preconceito com essa função. A função cartorial, a gente lembra de alguma coisa burocrática que vai lá, alguém usa um carimbo e cobra taxa. Mas é um órgão, é uma forma de ter o controle dessa função cartorial do Conselho. E qual é a diferença do Cremeries para o Simers, que é um sindicato? Qual é a diferença? Básicas. Basicamente não tem nada a ver com a função. Um sindicato tem a função de defender os direitos trabalhistas daquela profissão. E o sindicato pode fazer tudo que não o restringe, que a lei não o restringe de fazer. Um conselho profissional, não. Todo profissional, o sindicato é uma adesão voluntária, o conselho é obrigatório, todo médico tem que estar registrado, e o conselho tem essa função judicante da profissão. Nós não fizemos a questão da defesa trabalhista do profissional, isso quem faz é o conselho, o sindicato. Vamos defender a melhoria de salário dos médicos municipais de Porto Alegre. Não, isso não é uma função do conselho. Como não está lá na lei, muitas vezes não pode nem atuar. Não dá para reclamar. O Cremeries não faz nada. O Cremeries faz o que está estabelecido, que é a questão. Nem o preço vil se conseguiu estabelecer. Nós temos uma dificuldade, o Cremeries tem tentado fazer, porque está lá no Código de Ética. Ninguém pode trabalhar a preço vil. Só que se tentou estabelecer um preço vil 11 anos atrás, e o judiciário disse, não, isso aí é cartelização que os médicos estão querendo fazer. Então, quem defende do ponto de vista pecuniário, de remuneração, de condições de trabalho, é o sindicato. O conselho trabalha, não tem condições éticas do exercício profissional
naquele local. Tá. Então, nesse sentido, né? O Zimmer defende o médico em si. Defende a questão... Como trabalhador. O médico como trabalhador, como carteira assinada. E o conselho defende... O médico defende a medicina. A boa medicina. A profissão médico defende a boa medicina. E por tabela, acaba protegendo o próprio paciente. 95%... Não, a nossa função é defender o paciente. 95% dos casos é defender os médicos, mas 5% é de julgar os médicos e eventualmente até condenar. Sim. Nós temos casos recentes de cassação de profissionais. Sim. Que desvirtuaram completamente E outra coisa também que vale ressaltar aqui. O CREMER só atua no médico como profissional. Como médico. Infelizmente, muitas vezes, se o médico cometeu algum crime, de maior gravidade que seja, fora do exercício profissional, isso não cabe ao conselho. O conselho só atua sobre o médico se utilizou o conhecimento técnico para cometer determinado crime ou se foi durante o exercício profissional. Isso vale ficar essa ressalva. Ah, não, mas o conselho não vai fazer nada com fulano de tal. Não, mas o fulano de tal fez aquele ato como o João da Silva. E o judiciário depois vai lá e revoga alguma questão. Muitas vezes a gente tem um profissional que é um péssimo cidadão como pessoa, é uma pessoa execrável. Mas se não cometeu aquilo com conhecimento como médico ou no exercício da profissão, não tem conselho a agir. E não cabe o presidente num canetaço, não, vou lá, caça. Não, nós temos que seguir também o devido processo legal, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório. Isso também é importante ressaltar. O conselho é um órgão judicante e segue os passos estabelecidos na lei. Isso tem que ficar muito claro também. Certo. Estava falando ali sobre cuidados do salário médico, né? Muito se fala sobre a pejotização dos médicos. E que eventualmente o médico ele trabalha, né? Quem é médico, né, sabe dessa realidade, né? Tem muitos lugares que o médico trabalha e eventualmente há atrasos salariais, né, principalmente em médicos que são PJ, né, que é pessoa jurídica, recebem de maneira PJ. Em tese, isso por um lado seria bom, porque fala, vamos pagar menos impostos, né, por ser PJ. Mas acaba sendo ruim, né, porque o médico acaba sendo, muitos lugares, não todos, mas em alguns lugares, eles atrasam o salário, eventualmente não pagam. E isso o Cremers consegue atuar ou não tem nada a ver com Cremers e tem mais a ver com Simers? Isso tem muito a ver com o sindicato também, mas tem a ver com o conselho. O conselho nunca deixa de atuar, mesmo se não é uma função dessas primordiais do conselho, o conselho não deixa de atuar. Recentemente, o conselho recebe muitas essas denúncias. Os profissionais lá são obrigados a aderir a uma pessoa jurídica ou constituir uma pessoa jurídica, e chegam lá e não estão recebendo há 4, 5, 6 meses. Vide o caso, Canoas aconteceu isso de forma recorrente, Novo Hamburgo, isso aconteceu também, Bento Gonçalves, Rio Grande, tem várias cidades que eu poderia citar aqui, que não estavam pegando essas PJs. Nós pegamos essas denúncias e levamos ao Ministério Público do Trabalho para poder atuar. Porque muitas vezes não é o médico que quis criar uma PJ, ele queria receber por pessoa física. Só que muitas vezes a prefeitura passa esse serviço para uma outra PJ e essa PJ recontrata os profissionais, obrigando a aderir a essa PJ. Porque muitas vezes, não, a Receita Federal, a população em geral, não, os médicos criam PJ para pagar menos imposto. Mas muitas vezes esquece que a pessoa não tem férias, não tem direito ao 13º, num caso de falência dessas empresas ou no pagamento é o último a receber. Então, precisa não ficar claro para a população isso. Tem que ficar. Então, por isso que no serviço público, nós acreditamos que a pejotização da forma que está gerando mais prejuízo, porque está servindo mais para o intermediador ganhar dinheiro. E lá na ponta, o profissional muitas vezes fica 4, 5 meses sem receber. E a maioria delas são o quê? Em serviço de urgência e emergência. Ou em postos de saúde, que é a porta de entrada do sistema. Então isso a população tem que se atentar. Infelizmente o conselho muitas vezes fica de mãos amarradas para agir, só que nós estamos tentando conseguir alguma forma de poder atuar nesses casos. Porque é verdadeiro descalabro que está acontecendo agora. E agora que trocou as prefeituras,
que está se vendo. Os camaradas não pagam há vários meses. Muitas vezes a prefeitura pagaram para uma determinada pessoa jurídica e essa pessoa jurídica não repassou aos profissionais. E às vezes essa pessoa jurídica não é nem do Estado, né? Não é nem do Estado, muitas vezes não tem o registro de certidão de regularidade. O responsável técnico ninguém sabe, ninguém viu. Ou alguém que muitas vezes, infelizmente o médico, muitas vezes por ser um recém-formado ou por desconhecimento, assina como sócio dessas empresas, nem sabe que está assinando. Então, por isso que as pessoas se alertarem dessas questões. Não sabe o que o diretor da PJ, que, sei lá, mora no Nordeste, está fazendo com dinheiro ou com tudo, né? E aí tu tá dentro de uma PJ sem saber exatamente o pior dos tá... casos, falaram que de Viamão, ninguém sabe, ninguém nunca viu, nem sabe como é o diretor técnico. Sim. É triste, mas é uma realidade. Acontece, é uma realidade. Falar em outra realidade que muitos médicos pedem para te perguntar, né? Mas eu vou te perguntar isso como paciente também, porque eu sou médico, sou ortopedista, mas eu também sou paciente. Já fui paciente e certamente em algum momento da minha vida eu vou ser paciente de novo, mesmo sendo médico, né? E muito se fala, né? Existe uma discussão assim sobre as novas escolas de medicina no Rio Grande do Sul. Né? Eu como paciente, eu imagino que quanto mais escolas de medicina houver, vai formar mais médicos e mais médicos. Quanto mais médicos tiver, melhor para mim, paciente. Esse raciocínio está correto, não está correto e por quê? Esse raciocínio está completamente equivocado. Por quê? Primeiro, nós não temos tantos centros de formação no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já está esgotado o número de escolas médicas. Por quê? Para ter uma faculdade de medicina, uma escola médica, nós temos que ter primeiro uma estrutura. E não se tem estrutura. E um médico mal formado, não, vamos ter médico em massa, porque daí eu vou ligar o telefone e vou conseguir, eu tinha consulta daqui a um mês, eu vou conseguir consulta para amanhã. Mas eu vou conseguir consulta, quem é esse médico? Esse médico teve um hospital escola adequado? Agora, nós estamos com ação judicial quando querem abrir uma faculdade de medicina em Getúlio Vargas, em Tenente Portela. Cidades excelentes, com uma boa qualidade de vida, só que não tem condições de ter um hospital com mais de 200 leitos, hospital direcionado para essa universidade, para ser um hospital realmente, um hospital escola, tem que ter professores, será que tem professores adequados? Então isso que acontece, quanto mais profissionais nós tivermos, claro, eu vou conseguir ver os profissionais bem-sucedidos e os mal-sucedidos, só que os mal-sucedidos continuarão atuando. Então nós vamos ter então as pessoas têm que cuidar, tem que ter cada vez melhores profissionais, não aumentar o número. Isso que tem que ficar muito claro para a população. Nós deveríamos até restringir o número de profissionais. Nós temos percentual de médicos, a maioria grande parte dos países da Europa, nós temos quase mais faculdades de medicina, proporcionalmente, que o país que mais tem, que é a Índia. Então isso é um absurdo, nós não podemos formar médicos em fundo de quintal. Quem é o profissional que nós vamos estar formando? Esse que é o cuidado que a população tem que se atentar. Nós temos que restringir, nós deveríamos até reduzir o número de vagas de medicina para formar cada vez melhores profissionais e não querer ficar largando no mercado cada vez mais um número maior de profissionais, mas com uma capacidade técnica menor, que é o que está acontecendo. Os pacientes assim que não entendem isso, né, costumam falar que isso é reserva de mercado. Que os médicos estão querendo fazer reserva de mercado. E aí, o que o Kremers fala assim, a respeito disso? Abram os olhos. Isso é uma visão um tanto quanto restrita da questão. Isso é muito mais do que isso. Nós não somos queremos fazer reserva de mercado, não. Mas já está muito claro. Os Estados Unidos passou por isso, doutor Zucco, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, os Estados Unidos fechou metade das suas faculdades de medicina. Porque eram faculdades sem condições. Formavam verdadeiros pessoas não habilitadas. Então, e o nível da medicina americana talvez seja um dos melhores do mundo. O Brasil tem que seguir esse modelo. Nós temos que diminuir o número de faculdades, porque nós estamos lançando no mercado maus profissionais. Tem faculdade de medicina da Grande Porto Alegre que o aluno nunca atendeu um paciente. Então, aquela coisa, nós temos alunos na 4ª série que não sabem ler e escrever. Nós temos alunos de medicina que estão chegando no 4º ano que nunca atenderam um paciente. Você quer ser atendido por um profissional assim?
que nunca viu um paciente, nunca viu como se coleta um hemograma, nunca viu um caso de tuberculose, nunca palpou o pulso de um paciente, não sabe examinar, não sabe fazer uma anamnese. Você acha adequado? Se a população quer isso? Não é essa medicina que queremos para a nossa população. Isso fica muito bem claro. Vamos ser sérios, todos. Não é cadeira de merda. Eu estou bem sucedido já, muito bem. O senhor está muito bem sucedido. Para que eu estou batalhando para fechar a faculdade de medicina? Eu não quero sofrer um acidente aqui numa estrada, ser levado para um hospital e o médico me atender lá não sabia me entubar. Nunca vi um paciente, então ele vê um boneco, parece que tem uma faculdade aqui que dá aula de anatomia só com bonecos, e o boneco é usado há 20 anos. É por isso que eu não quero que minha filha seja levada para uma emergência, que o emergencista, não é nem o emergencista, o plantão que está lá, porque o emergencista tem que fazer uma residência de emergência e é um profissional habilitado. O médico não sabe fazer, não sabe atender uma criança. Nunca examinou uma criança durante a faculdade. É isso que a população quer? Eu imagino que não. Então, por isso que a população precisa assistir esse nosso podcast, precisa se inteirar do assunto antes de ficar falando. E não é a prova de ordem. Então vamos resolver esse problema agora do número excessivo de médicos fazendo uma prova de ordem. A curto prazo, talvez, é uma medida paliativa que vai ter que ser adotada no Brasil. Mas a gente não pode culpar o produto, a gente tem que culpar a fábrica. E a fábrica, mais ou menos, e as faculdades formando mal. Assim como existem muitos aí que em outros cursos que também estão sendo mal formados, né? Pega uma pessoa que está se formando em Direito e faz o índice de OAB, por exemplo, eles não passam, né? Então as faculdades, às vezes quando tem muita faculdade, realmente puxa o nível para baixo. Só que no caso do Direito, um número muito pequeno quer se tornar advogado. Na medicina, 100% vai se tornar médico. E um médico, não pode, não, o médico que tem que mais... Pessoal, o médico é operador dependente, que eu chamo. Não é operador, volume dependente. Para ser um bom médico, eu sempre está tendo pacientes. Não adianta, por exemplo, eu ter um nefrologista pediátrico em muitos capões. Porque eu não vou ter volume de doença, eu tenho que ter um médico de família, muito bem treinado, muito bem formado lá em muitos capões. Mas não adianta eu ter, eu quero ter para amanhã um reumatologista. Não, eu tenho que ter de forma adequada um médico generalista que me atenda e saiba indicar quando necessário. É isso que a população não entende. A população quer um atendimento, assim, que eu diria uma medicina fast food. Fast food não é nem bom como comida. Todo mundo gosta, mas não é bom como comida. E não é para a medicina que a gente tem que estabelecer isso. Isso que eu não sei se eu consigo fazer a analogia de quantidade, de número de médicos e a medicina que queremos. A gente precisa de um médico que sabe o que está fazendo, né, de qualidade. Não adianta ter alguém lá vestido de médico e não sabe o que está fazendo. Né? Porque uma hora, é isso que eu sempre falo para amigos e para familiares, né, que uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar, uma hora nós vamos, inevitavelmente, tu que está me olhando, inevitavelmente tu vai ser paciente em algum momento da tua vida, a tua filha, o teu filho vai ser, teus pais talvez vão ser, todos nós que estão vendo, inevitavelmente vocês vão passar pela mão de um médico, inevitavelmente. E quando esse momento chegar, eventualmente tu não vai conseguir escolher, né? Na maioria, quando vai para uma emergência e tal, e mesmo quando a gente consegue escolher, quando não é uma emergência, a gente cai eventualmente no SUS, né? E a gente precisa de um médico qualificado, não interessa se é particular, se é convênio, se é SUS, tem que ter um médico lá, né? Até porque os médicos que eu conheço, inclusive eu, né? A gente trabalha em clínicas particulares, mas também trabalha no SUS. Perfeito. São os mesmos médicos. Não, e né? Que bom que é assim, não queremos, por isso que nós somos contrários a essas políticas. Não, médicos para o SUS ou médicos para os convênios. Não, são os mesmos. A mesma medicina que eu tenho que oferecer, eu sou médico de pacientes. Eu não sou médico do SUS ou do convênio, do particular ou disso aqui. Não, eu sou médico para atender paciente. Se eu estou atendendo do ponto de vista técnico, eu tenho que oferecer exatamente a mesma medicina. Vou visitar o paciente 2, 3 vezes no hospital, vou visitar o paciente... Mas do ponto de vista técnico, eu tenho que oferecer a mesma medicina para os dois pacientes. E isso que tem que ficar muito bem claro, e a população muitas vezes não entende essa questão. E principalmente, não pode ser porta de entrada. Que nem... Qual é o primeiro emprego do recém-formado hoje? Trabalhar numa UBS, uma unidade básica de saúde, num posto ou numa emergência. Pessoal,
Isso é a pior coisa em termos de saúde pública. Na unidade básica de saúde, o ideal seria ter um médico de família e comunidade e, numa emergência, ter um médico emergencista. E segunda questão, atualmente o vestibular já era uma peneira. E era bom que o vestibular de medicina fosse uma peneira, porque eu tenho que ter os melhores profissionais para atender a saúde da população. Eu não posso ter um profissional que tem dificuldade com linguagem escrita, ou falada, ou dificuldade em português, dificuldade na matemática dentro da medicina. Eu tenho que ter essa peneira, tem que ser os melhores ali, porque eles vão cuidar da saúde da população. E, na verdade, com essa banalização da medicina, nós estamos vendo muita gente sem capacidades intelectuais para ser médico. Infelizmente, olha, nós aqui falando da própria categoria. E daí, muitas vezes, a gente sempre critica, não, porque eles querem reserva de mercado. É triste isso. Não tornem a discussão tão rasteira assim. Peça para a população isso. E existe também essa banalização em relação às especialidades, né? Em relação às residências médicas. Né? Como é que o Cremers pensa e consegue atuar dentro dessas novas residências assim abertas aleatoriamente? Hein? Isso realmente o Conselho tem um pouco de dificuldade, porque isso é regido pelo Ministério da Educação. Independente do governo A ou B. E o Ministério da Educação, muitas vezes, usa de critérios populistas para abrir residências médicas. E abre residências médicas em locais sem as condições. Eu não posso dar um título de ortopedia e traumatologia, não. Tem que te dar uma formação com ortopedista e traumatologista. E, na verdade, querem popularizar as residências médicas, daí o que vai acontecer? Eu vou formar um mau profissional. Raciocínio mesmo. A gente tem visto um aumento exponencial de processos por erro médico. Muitas vezes porque as pessoas querem ter ganho pecuniário sobre o médico, sobre o sistema de saúde, mas muitas vezes porque nós estamos formando maus profissionais. Outro assunto que talvez possa cair em relação ao Cremers, na verdade eu não sei, né? Eu como paciente, até como médico mesmo, né, não sei bem, né, como é que o Cremers pode atuar em relação aos estrangeiros, né? Médicos que vêm, que eventualmente de repente nem médicos são, né? Eles vêm de fora, né? Se fizeram medicina em outro lugar, às vezes pode ser até brasileiro, né? Foi para, sei lá, foi para Cuba, foi para, sei lá, foi para Argentina, Santa Cruz de la Sierra, aqui na Bolívia. Na Bolívia. Foi para aqui a fronteira do Brasil, São Tomé, na Argentina. Isso. E aí eu quero facilitar minha vida e fazer sei lá, uma medicina. Eu não estou conseguindo fazer no Brasil, eu vou fazer fora. Ou o próprio estrangeiro mesmo, um boliviano, assim, que vem para cá. Né? Como é que o Cremers consegue atuar para ver se eles realmente são médicos? Né? Como é que tu vê se ele realmente é médico? Porque pode ser um diploma forjado. Né? E se eles são médicos, realmente eles provam que são médicos, como é que eles podem fazer para atuar? Né? Porque, na verdade, às vezes um preconceito, porque às vezes o médico é estrangeiro, o médico ruim ou nem médico é. Não, às vezes não. Isso é bobagem. Pode ser um excelente camarada formado na Bolívia, pode ter um excelente argentino formado na Argentina. Eu conheço alguns colegas, né, médicos, né, que eles fazem residência de ortopedia, né, bolivianos e tal. Talvez melhores que muito boa, muito dedicado, muito inteligente, muito dedicados. E que a gente aprende muito com eles, né? E aí e às vezes eles têm dificuldade, né, para conseguir atuar como médico, porque tem o revalida e coisa e tal. Como é que o Cremers age em relação aos estrangeiros? Age estritamente dentro da lei. Nós temos a obrigação, não temos como atuar fora da lei, nós estamos dentro da lei. Então nós defendemos cada vez mais que as pessoas passem pelo processo de revalidação. Porque nós queremos Estados Unidos, eu tenho que passar pelo processo de revalidação. Eu quero ir para a Europa, eu tenho que passar pelo processo de revalidação europeu. Só que, infelizmente, no Brasil, que daí confundiu até para o bom profissional que veio de fora, o camarada que veio de fora e que é bom, realmente passaria aqui, seria bem cedido e acaba sofrendo um preconceito. Por quê? O governo, não estou fazendo apologia ideológico, político, partidário, mas o governo fez o seguinte, fez o programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos fez o seguinte, trouxe para cá, não. Profissionais que supostamente formados no exterior poderiam atuar aqui, dentro desse programa. Porque o Conselho não atua? Não, o Conselho entrou na Justiça enquanto é isso. Só que a poderiam atuar mesmo sem o revalida. Mesmo sem o revalida, mesmo eles não têm registro no Cremers. Eles podem atuar dentro desse programa, mas o que é um absurdo, porque
No Brasil, nós já temos médicos em número suficiente para atender a população. Se a população não está tendo acesso ao médico, é porque o gestor público municipal, estadual ou federal não fez seu dever de casa. Mas então, mas infelizmente médicos não habilitados estão trabalhando nesse momento no Brasil, até em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, profissionais que a gente não sabe, nem são médicos. Tem, isso acontece. O conselho está dizendo, não, o conselho está dizendo muito, só que o conselho esbarra também no que pode fazer. E a justiça reconheceu que eles podem atuar dentro desse programa. Eles têm o que a gente chama de registro no Ministério da Saúde, RMS. Mas eles não têm CREMER, tu coloca o nome lá, eles não têm. Então alguém, por exemplo, um brasileiro se forma aqui, tem o diploma, tudo e tal, ele não pode trabalhar... Porque brasileiro se forma no exterior. Não, brasileiro aqui no Brasil mesmo, Porto Alegre. Me formei aqui na URGS, né, tenho o diploma, eu não posso trabalhar, a não ser que eu me... Até eu registrar no conselho não posso trabalhar. Não posso, mas os outros podem. Infelizmente, por causa, se eles estiverem dentro do programa Mais Médicos, eles podem. Sim. Olha o absurdo que chegamos. Exatamente, entendi. Bom, as minhas perguntas foram, eu queria ver se tu tinha alguma coisa também para esclarecer a população como paciente, né? Ou como os médicos, né? Muitos médicos, colegas estão assistindo agora, eles podem ter alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha perguntado. Primeiro, só agradecer a oportunidade por estar aqui, é excelente essa iniciativa. Os médicos têm que estar nas redes sociais, os médicos têm que fazer esse tipo de informações de qualidade. Muitas vezes falta, a gente só vê o picareta ali nas redes sociais. A gente só vê o estelionatário. O bom médico, muitas vezes, acaba ficando inibido indo para as redes sociais. Então, primeiro, apoiar e parabenizar por essa iniciativa. E dois, as pessoas saberem quais são as funções do conselho. Muitas vezes questionem, perguntem, o conselho está sempre de portas abertas. Nós temos uma ouvidoria, nós queremos trabalhar cada vez mais e melhor. Mas nós temos que atuar cada vez mais dentro da lei. E da defesa da boa medicina. Isso tem que ficar muito claro. Mas, assim, isso que as pessoas sabem, o conselho é sempre atuante, só que nós atuamos de uma forma judicante e não podemos atuar na velocidade que nós gostaríamos, porque nós temos que seguir todos aqueles preceitos legais. Os trâmites. Todos aqueles trâmites. Então não adianta só reclamar, né? Vai lá e... vai lá e se informe, vê como é que funciona, vê se tem pertinência a queixa ou não e a crítica. E a população sabe que nós estamos abertos a qualquer tipo de denúncia, eventualmente. Por erro médico, acho que teve algum equívoco, não teve bom tratamento, também busque, porque nós temos todo o interesse de punir os maus profissionais. O CREMER, é que nós sabemos que não, isso é uma minoria, mas essa minoria a gente quer atacar, quer punir, quer caçar sempre que for necessário. A minoria, às vezes, ela estraga... Uma laranja podre estraga a imagem de todos os médicos para a população. Exatamente. Bom, queria te agradecer de novo por ter vindo, a segunda vez que a gente conversa, né? Eu sei que o teu tempo é corrido. Obrigado mesmo, tá? Obrigado pela tua atenção aí comigo, né? E não só aqui no podcast, mas até pelo WhatsApp, né? Sempre à disposição. E agradecer mais essa conversa e conforme tu mesmo falou aí, aproveitar agora só para finalizar, conforme o Eduardo falou, existe muito nas redes sociais, aqui no YouTube ou no Instagram ou nas outras redes, muitos profissionais que eles não estão de acordo com aquilo que eles estão falando, né? Então, o meu objetivo com o canal Paciente é chamar profissionais que realmente estejam dentro daquela especialidade, sejam atuantes naquela especialidade. Então, eu trouxe o Eduardo aqui para falar num outro canal que vocês podem subir, dar uma olhada sobre cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Trouxe o Eduardo de novo aqui para falar sobre o CREMERS. Então ele é atuante nisso. Os outros profissionais que eu trago, fisioterapeuta, educador físico, endócrino, geriatra, todos eles são atuantes naquilo. Eles não são blogueiros, eles não estão só para ganhar popularidade, eles estão aqui para tirar a tua dúvida como paciente. Então aqui a gente tirou mais uma dúvida do pessoal, como paciente, como médico, te agradeço de novo. Valeu, obrigado mesmo. Obrigadão. E aqui termina mais um canal Paciente, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Pode compartilhar esse episódio com todo mundo, que eu acho que vai ajudar muito a esclarecer algumas dúvidas e alguns maus entendidos em relação ao CREMERS e à função do médico. Obrigado e até a próxima.